Boa noite a todos, ou um bom dia a todos, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas tudo bem. O importante é que nós vamos meditar na palavra de Deus e falar mais um pouco a respeito do reino de Deus para que a gente possa compreender um pouco mais aquilo que Jesus falou quando ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então nós vamos a princípio fazer uma oração. Você que está aí do outro lado, quiser pode estar orando junto com a gente. Feche os teus olhos e ore conosco neste momento. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, clarear, venha trazer luz, meu Deus, para essas vidas, meu Deus, para esta pessoa, meu Deus, que parou agora para assistir, meu Deus, este vídeo, para ouvir a Tua palavra. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu poder, a Tua graça venha sobre essa criatura agora, meu Pai. E o Teu reino, meu Deus, venha ser revelado a ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos e determinamos em nome de Jesus, para que se cumpra a Tua vontade, a Tua palavra, meu Deus, na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e estaremos então orando mais para o final. Geralmente a gente faz um breve momento de louvor, mas a gente vamos direto para a palavra e quem sabe nos próximos vídeos a gente pode estar fazendo então de repente um momento de louvor a princípio. Amém? Então, se você tiver a tua Bíblia aí junto, quiser meditar com a gente, nós vamos estar meditando a princípio no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Abra aí a sua Bíblia. Hoje em dia, de repente, já está bem fácil, né? Você pode ter a Bíblia no celular e rapidinho estar abrindo aí a palavra de Deus, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. A palavra de Deus diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra de Deus diz que em primeiro lugar, ou seja, antes de qualquer coisa, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É bem por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensinou, né, a pedir, a clamar para que o reino de Deus venha sobre nós. É bem verdade que tem aquela parte na oração do Pai Nosso que diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, isso quer dizer que o reino de Deus, ele precisa vir até nós. Ele precisa ser aceito por nós, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. E nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais nesse vídeo a respeito do reino de Deus, para que você entenda que o reino de Deus, ele não é uma coisa natural. O reino de Deus não está limitado, por exemplo, à religião, não está limitado, por exemplo, à igreja, à placa de igreja. Não. Jesus, ele ensinou na própria oração do Pai Nosso, que é a oração mais feita, né, que a gente sabe, e então nós podemos perceber que ele disse, né, ensinou-nos a pedir para que o reino de Deus venha até nós. E nós vamos então dar mais uma analisada na palavra de Deus, né, a respeito do reino de Deus, para nós estarmos meditando. A princípio nós vimos Mateus 6,33, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De repente você possa estar aí triste, angustiado, perturbado,
por, de repente, algumas coisas que estão acontecendo de errado, talvez, né, problemas na família, talvez, que nem agora nessa pandemia aí, né, cheio de problema de desemprego, né, e a palavra de Deus diz que o negócio vai ficar cada vez mais complicado. Por isso que Jesus, ele nos orientou a buscar o reino de Deus, porque o reino, ou melhor, o governo humano, não é capaz de suprir as necessidades do ser humano. Não, porque o ser humano não é só corpo. O ser humano é corpo, alma e espírito. Por isso que num determinado momento Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, se reportando ao princípio, lá no início da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, lá no primeiro casal, Adão e Eva. Todos nós sabemos que Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden e que Deus confiou a eles aquele lugar, e então eles estavam vivendo tranquilamente, né? Tinham uma comunhão profunda com Deus, e a palavra de Deus diz que eles falavam com Deus face a face, eles viam Deus face a face, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então o ser humano, ele tinha uma comunhão, ele tinha uma vida muito íntima com Deus, porque tão santo quanto Deus era, o ser humano era naquele momento. Então Deus, ele colocou o ser humano no jardim do Éden, colocou o ser humano na terra para ser como Deus é no céu, o ser humano era para ser na terra, tanto que ele deu poder. Então, mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, dando ouvido a Satanás, a serpente, a antiga serpente, como fala lá no livro de Apocalipse, nós vimos então que eles perderam, né, aquela autoridade, eles perderam a santidade, eles perderam a visão espiritual e veio trevas sobre eles. O que significa isso? Que o reino das trevas se instalou na terra. É isso mesmo. O reino das trevas se instalou na terra. E por isso que muitas pessoas às vezes não entendem o porquê de tanto problema social, político, tudo que a área tem problema, tudo que a área tem né, tristeza, angústia, guerra, fome, tudo está conturbado. Não foi assim que Deus projetou este mundo. Deus fez o melhor, mas por conta do príncipe das trevas, o qual passou a governar o mundo, segundo a palavra de Deus nos fala. Daqui a pouco nós vamos estar meditando também nesse versículo, e se você tiver um caderno e quiser anotar, fique à vontade. É bom você anotar para você, né, saber que realmente a palavra de Deus ela fala a respeito dessas coisas. Então a palavra de Deus diz que o reino das trevas se instalou na terra. E isso é verdade porque, se nós fizermos uma análise, do contrário, Jesus não precisaria, né, dizer para as pessoas, pedir, né, ou clamar para que o reino de Deus viesse sobre nós, porque daí o reino de Deus já estaria sobre nós e não haveria necessidade da oração do Pai Nosso, né, de nós termos que quando estarmos orando a Deus, né, dizer aquela frase: venha a nós o vosso reino. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinou a pedir para que o reino dele viesse sobre nós, porque na terra, no mundo, existe o reino maligno. Por isso que as pessoas acabam sendo influenciadas por este reino maligno, que também não é natural, vamos dizer assim, que também não é deste mundo, assim como o reino de Jesus, o reino de Deus, não é desse mundo. Daqui a pouco nós vamos estar vendo isso mais profundamente. Então, por não ser desse mundo, mas influencia as pessoas. Então, o que nós temos que entender? O ser humano, ele está no meio desses dois reinos, vamos dizer assim. Ele está sob influência do reino das trevas e também sob influência do reino de Deus. Por isso que Jesus, ele nos ensinou a pedir para que o reino de Deus venha sobre nós, porque aí nós estaríamos livres
do reino das trevas. Amém? Então é importante que você compreenda isso. São dois reinos que atuam na terra: o reino das trevas e o reino de Deus. E aí, é claro, né, em terceiro plano, vamos dizer assim, o governo humano, né, que aí pode ser por exemplo, como no passado houve, em alguns países, né, ainda hoje em dia ainda existe, na questão de governo humano, no sentido de haver ainda alguns países, algumas nações que, né, tem o rei lá, né, a monarquia ou reinos, né, então onde que o rei é a pessoa central do governo. E aí também temos como no Brasil, né, a democracia e por aí vai em outras nações. Amém? Então, que atua na terra, o reino de Deus e o reino das trevas. É uma guerra. É uma guerra. E você precisa entender, você precisa compreender sobre o reino de Deus para que você possa tomar uma atitude, tomar uma decisão, principalmente agora, nesses últimos dias, esses últimos tempos da humanidade na Terra. Porque é necessário que nós venhamos se definir de que lado que nós vamos estar. Se vamos ficar no lado da ignorância, sem querer saber de Deus, sem querer saber de Jesus, sem querer saber aquilo que o Senhor proporcionou para nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ou nós vamos querer, né, o reino de Deus, nós vamos ir mais a fundo e conhecer o reino de Deus e buscar o reino de Deus para as nossas vidas, para os nossos familiares, para que nós venhamos ser livres de todo o plano diabólico que está para se cumprir, que está para para acontecer na Terra. Então, é importante que a gente conheça, que a gente entenda sobre o reino de Deus. Então, vamos lá, mais um versículo para nós meditarmos a respeito do reino de Deus. Abra a Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 19 ao 20. E nós vamos estar vendo o que a palavra de Deus fala a respeito disto. 1 Pedro, capítulo 5, 19, 1 Pedro 5, 19 e 20. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro 5, 19 e 20. Acho que me equivoquei aqui, acho que não é 1 Pedro, mas nós já vamos achar. 1 João. 1 João. É 1 João. Eu me equivoquei e falei 1 Pedro. Então, 1 João, capítulo 5, verso 19 ao 20. Está escrito assim. Acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu celular. Está assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então a palavra de Deus está deixando muito claro, quando os apóstolos, né, os discípulos, eles deixam muito claro, né, que no versículo 19, ó, sabemos que somos de Deus. Todo ser humano é de Deus porque foi criado por Deus. Amém? Então, se os seres humanos não fossem de Deus, Deus não viria a resgatar. Então, por isso que Jesus veio buscar e salvar, como a própria palavra de Deus diz, aquilo que se havia perdido. Ou seja, a humanidade estava perdida, estava toda debaixo de condenação. Daqui a pouco também nós vamos dar uma olhada no versículo que fala sobre isso. E para que você entenda, quando a palavra de Deus diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno.
Ou seja, somos de Deus e precisamos buscar a Deus, precisamos buscar o reino de Deus, porque mesmo nós sendo de Deus, né, a humanidade sendo criada por Deus, sendo projetada por Deus, como existe um outro reino na Terra, este outro reino ele está oprimindo, ele está prendendo, ele está travando, ele está fazendo estrago na vida das pessoas, né, por conta de as pessoas não conhecerem aquilo que pertence a elas, que é o reino de Deus, que é, né, as leis, que é também as obrigações e, aliás, os deveres e os direitos, né, que a pessoa adquire nesse reino, que é o reino de Deus também. E aí você pode comparar também, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro, né, de uma cidade, um país, todas as pessoas elas têm direitos, né, e têm deveres. Assim também é com o reino de Deus. Nós temos direitos que está determinado na palavra de Deus, mas também temos deveres, que é aquilo que Deus cobra de nós, que é aquilo que Deus quer que a gente faça. E uma das coisas que Deus quer que a gente faça é conhecer o seu reino, é conhecer a sua palavra, para que então nós possamos usá-la ao nosso favor, ao favor dos nossos familiares, ao favor daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Amém? Então, está escrito no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo, todo o sistema está governado por detrás das cortinas, vamos dizer assim, das cortinas invisíveis, vamos dizer assim, porque o reino das trevas é invisível aos nossos olhos, assim como também o reino de Deus é invisível aos nossos olhos. Então, esses dois reinos, eles dependem das nossas escolhas, de legalidades que a gente dá tanto ao reino das trevas quanto ao reino de Deus. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus e passamos a praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós estamos dando legalidade ao reino de Deus, para que o Espírito Santo, para que Deus possa nos dar a direção e possamos viver, né, de acordo com a vontade de Deus. E assim também, na ignorância, né, quando a pessoa não entende, quando ela não sabe, a Bíblia, né, usa uma linguagem figurativa, chamando de trevas, né, a ignorância. Até Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, as trevas é a mente obscurecida, ela não tem entendimento, não conhece a vontade de Deus, não conhece o plano de Deus, não conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E por não conhecer, então o diabo ele vem, né, com os pensamentos, ele vem com planos, com propósitos, às vezes até levanta pessoas para falar, para oprimir, para machucar, para fazer, né, aquilo que a gente tem visto no mundo hoje em dia, né, brigar, matar, né, e destruir, como a própria palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então, e o versículo 20 ele diz assim, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, Jesus, ele já veio, e nos deu entendimento, ou seja, nos deu luz, nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E o que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Então, creia, o reino de Deus está chegando até você através dessas palavras. E você precisa conhecê-lo, você precisa buscar, você precisa entender para que você possa tomar posse daquilo que é teu, daquilo que está disposto para você. Do contrário, as pessoas vão continuar sofrendo, vão continuar sendo oprimidas, vão continuar vendo vultos, vão continuar sentindo peso nas costas, vão continuar acordando, quem sabe um dia chorando sem saber porquê, aquela tristeza, aquela angústia no coração, vão continuar sofrendo. Às vezes a pessoa ela tem capacidade, e ela sabe que ela tem capacidade, mas parece que está tudo fechado, parece que está tudo cerrado para ela. Não tem emprego, não tem nenhum tipo de recurso para ela. Parece que tem para todo mundo, mas para ela não tem. E ela vive oprimida, ela vive lutando com enfermidades, com problema, e
se nós aprendermos a usar a palavra de Deus, que a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é uma espada, e uma espada ela serve para combate, para luta. Isso nos faz lembrar daquela passagem de Mateus capítulo 4, onde que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. A palavra de Deus diz que Jesus, né, foi levado ao deserto e ali Satanás tentou Jesus. E Jesus usou a palavra. Então nós temos que também usar a palavra de Deus para lutar. Porque a luta, ela é espiritual. Por que a luta é espiritual? Porque a vida é espiritual. Muitas pessoas não sabem, não entendem, mas a vida é espiritual. A própria palavra de Deus nos orienta que assim que o espírito sai do corpo, a pessoa está morta. Ou seja, o que realmente vai ter importância é o espírito, é a alma da pessoa, que é o motivo pelo qual existe esta guerra entre o bem e o mal. E nós precisamos compreender e entender isso a respeito do reino de Deus. Amém? Continuando então, meditando na palavra de Deus, se você abrir também comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16 ao 20, nós vamos, né, entender também um pouco mais a respeito deste assunto. Evangelho de João, lá no Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 3, verso 16 ao 20, nós vamos meditar. E aí está escrito assim, se você já achou aí, beleza, senão eu aguardo um instante. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 ao 20. Olha só, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Jesus ele está prometendo vida eterna. E a vida eterna é aonde? É no Espírito, porque no corpo não tem como. A gente sabe que a própria palavra de Deus também diz isso, do pó viesses, ao pó voltarás. Então não tem vida eterna para esse corpo físico. Mas o verdadeiro homem ou mulher, no caso da mulher, interior, foi criado imagem e semelhança de Deus. E Deus ele é eterno. Nós, seres humanos, também somos eternos. Ou seja, não há morte. Quando nós morremos fisicamente, começa então a eternidade. E aí vai depender do tipo de vida que nós levamos, vai depender da escolha que nós fizemos nessa terra. Porque aqui está estabelecido o reino das trevas, mas também Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Então, nós precisamos nos definir a qual reino nós vamos se sujeitar. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Do contrário, a palavra de Deus não falaria isto, né, que nós precisamos se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? É obedecer, é conhecer a palavra, a vontade de Deus e nos sujeitarmos. Vamos ser perfeitos por isso? Não. Ninguém vai ser perfeito. Deus sabe que nós vamos errar. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos viver em justiça. E que justiça é essa? É a fé. Amém? Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que todos nós venhamos nos arrepender e deixar para trás o tempo de ignorância e buscar a presença do nosso Deus, para que a gente assim possamos fazer parte do reino de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, perceba bem, porque Deus enviou
o seu Filho ao mundo ou melhor, 17 ainda, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, olha só, Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para que ele salvasse o mundo, não para que ele condenasse o mundo. Amém? Então, olha só, continuando no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, por que Deus enviou Jesus a este mundo? Porque a própria palavra de Deus diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano pecou, errou, porque no primeiro casal, o primeiro casal errou, e a partir deles entrou a natureza maligna, a natureza do pecado. E isso passou para todos os seres humanos. Todos que nascem ainda nos dias de hoje já nascem com a natureza do pecado. E se não se beneficiarem do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, e não aceitarem, não crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador das suas vidas, né, infelizmente estarão nessa situação que a Bíblia fala aqui do versículo 17, olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, haveria necessidade de Jesus condenar o mundo? Não. Por quê? Porque o mundo já estava condenado. Olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que o mundo teria que ser salvo? Porque estava na situação de condenado. Então, perceba que a situação do mundo, né, do sistema, é de condenação. Mas por quê? Por que Deus iria criar a humanidade e a humanidade toda estaria na situação de condenação? Justamente por aquilo que a gente estava meditando. O primeiro casal errou. E o primeiro casal errando, eles deram legalidade, deram liberdade para que o reino das trevas, o reino de Satanás, se instalasse no mundo. É por isso que você vê tanto mal, né, nos dias de hoje. É por isso que a morte, né, ela agora impera no reino humano. É por isso que o ódio impera no reino humano, porque isso tudo não é natureza de Deus, é natureza de Satanás. O ódio, a raiva, né, de uma pessoa ir lá e matar outra, se não bastasse, pensa comigo, né, claro que não é uma coisa humana, mas pensa comigo, né, seria simples, a pessoa vai lá matar, tá, mata, pronto, deu um tiro, beleza. Mas só que se não fosse uma coisa maligna, a pessoa vai lá, além de matar, ela pica, ela esquarteja, ela faz, né, a vontade do diabo. Então, nós temos que entender que isso tudo não é simplesmente por desejo humano. Existem espíritos infernais que estão influenciando pessoas. E elas, na ignorância do reino de Deus, estão fazendo a vontade de Satanás. Mas, como eu ainda estava comentando hoje com um colega meu, mas Deus tem, Satanás tem os dele e Deus tem os seus. Por isso que é uma guerra. É uma guerra do reino das trevas contra o reino dos céus. Amém? E daqui a pouco nós vamos meditar mais um pouco a respeito disso, de espíritos. Né? A própria palavra de Deus fala a respeito disso. E não há por que você temer, ou não há por que você duvidar. Por quê? Porque cada um de nós, cada ser humano é um espírito. Amém? Então, e nós sendo espírito, estando unidos com Deus, aí já somos a maioria. A palavra de Deus diz que um unido com o Senhor já é a maioria. Amém? Então, ainda meditando na palavra de Deus, vá lá para o livro de Tiago. Se você tem aí a tua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Olha só, há pouco nós lemos que Deus
ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Amém? Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho em resgate da humanidade. E não há amor maior do que este. Geralmente eu procuro dar um exemplo para que as pessoas compreendam a seriedade disto e para que elas possam, assim, pelo menos um pouco, mensurar assim, o que Deus fez. A pessoa que é pai, que é mãe, né, que tem seu filho, sua filha, né, seja pequeno, seja já da idade adulta, imagine que, né, um exemplo para que você entenda o que Deus fez pela humanidade. Imagine que, por exemplo, né, existisse ali um presídio onde que tivesse só, né, pessoas que fizeram o mal, que, né, estupradores, matadores, que, né, mataram criancinhas e estupraram criancinhas, fizeram tudo de errado. E aí alguém vai atear fogo nessa penitenciária e vai matar todas essas pessoas. Mas aí há uma salvação para essas pessoas. A salvação é essa pessoa pegar o filho ou a filha, né? Por exemplo, você que está me assistindo, se você tem um filho, se você tem uma filha, você daria o teu filho, a tua filha, para salvar a vida de todas aquelas pessoas que estão lá naquela penitenciária, que estão lá presas? Com certeza que não, e eu também não faria isso. Mas foi o que Deus fez. Deus deu o seu próprio filho, o qual veio em resgate de todos nós. Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós estávamos todos separados da graça, da misericórdia de Deus. Mas Jesus veio e fez com que nós pudéssemos novamente se ligar a Deus, novamente ter essa comunhão com Cristo. Amém? Então, só para que você compreenda. Então, Deus, amando o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho. Mas olha só, lembrando que quando a palavra de Deus fala mundo, é o sistema, né, que rege, é o sistema que domina, né, o sistema que é baseado no ódio, baseado, né, em tirar proveito de tudo, é baseado em destruição, né, é baseado na injustiça. Então você tem que entender que quando a Bíblia fala, né, mundo, não está falando das montanhas, né, não está falando lá do mar, né, das árvores, está falando do sistema, o sistema que Satanás implantou, né, neste mundo. E ali no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, nós entendemos um pouco mais. Olha só, quando a palavra de Deus diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, por que Jesus ele ensina na oração do Pai Nosso e quer que as pessoas digam: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus? Ou seja, a vontade de Deus é feita no céu. Mas na terra não é feita, porque do contrário a Bíblia não diria, né, que a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é feita no céu. Então, quem é que vai fazer a vontade de Deus no céu e que executa a vontade de Deus no céu? Os anjos e todos os seres que servem ao Senhor no céu. Mas quem vai fazer a vontade de Deus na terra? Os seres humanos que estão na terra. Então é isto, porque o reino de Deus, uma vez ele instalado na terra, Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então, nós temos que se sujeitar ao reino de Deus e servir e fazer a vontade de Deus nessa terra. É claro que a vontade de Deus ela vai ser diferente, né, da vontade do mundo, daquilo que agrada ao mundo. O mundo não vai se agradar com o reino de Deus. Por quê? Porque num lugar onde que o reino das trevas está instalado, o reino da luz vem,
é claro que a luz ela vai dissipar as trevas. E as trevas não vão ficar, né, calminhas, não vão gostar. E é por isso, né, que houve perseguição, que há perseguição, por isso que Jesus foi perseguido, por isso que os apóstolos foram perseguidos, por isso que a gente vê na palavra de Deus, né, toda a perseguição que houve, né, e na Idade Média, toda a perseguição que houve, e ainda nos dias de hoje, nas nações, né, alguns países, inclusive no Brasil a gente sabe que tem a perseguição, né, a perseguição. Então, aqui está muito claro que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Deus compactua com esse mundo? Não. Por isso que ele enviou o seu reino. Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. E é isso que você precisa entender, o reino de Deus já está na terra. Basta que você compreenda e se adeque e se sujeite ao reino de Deus. Como é que alguém vai se sujeitar ao reino de Deus? Conhecendo, buscando intimidade com Cristo, buscando entendimento da palavra de Deus, buscando alguém que possa esclarecer cada vez mais para você sobre isto. Claro que sempre por dentro da palavra de Deus. Amém? Então, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e a pessoa quiser ser amiga do mundo, ou seja, viver da mesma forma, né, viver dentro dos mesmos parâmetros, dos mesmos moldes que o mundo impõe para as pessoas, e a pessoa continuar vivendo assim, é claro que não vai agradar a Deus. Agora, se a pessoa entende o reino de Deus, aceita o reino de Deus, ela vai se adequar, ela vai se moldar ao reino de Deus, à vontade de Deus. Ainda que o homem não goste, ainda que as pessoas, né, chamem disso, chamem daquilo, mas como os apóstolos falaram no livro de Atos, importa mais nós fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Amém? É a vontade de Deus que importa para aqueles que querem se sujeitar ao reino de Deus. Continuando, mais uns versículos aqui para nós chegarmos ao fim. Abra agora lá no livro de Lucas, capítulo 11, mais esses versos aqui, e mais um nós estaremos fazendo uma oração. Amém? Lucas, capítulo 11. Lucas, Evangelho de Lucas, 11, 14 ao 20. Lucas 11, 14 ao 20. Achou aí? Beleza. Lucas 11, do 14 ao 20. A minha Bíblia aqui tem como subtítulo: Uma casa dividida não prospera. A divisão, né, não deixa prosperar. Lá no versículo 14 está escrito assim, ó: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Aqui você vê que o reino de Satanás está na terra. Continuando. Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus ele está esclarecendo aqui, né,
para as pessoas que estavam duvidando, criticando a respeito de Jesus, porque ele expulsou um espírito, um demônio, da vida de um jovem, o qual esse espírito fazia com que ele ficasse mudo. E a palavra de Deus diz que ele expulsou de tal forma que o mudo falou. Ou seja, o espírito que estava naquele jovem estava tirando dele, né, a faculdade de falar. E Jesus expulsou aquele espírito e o mudo falou. Agora você pode perceber que essas coisas existem, a Bíblia fala disso, e a gente sabe que, né, existe, e tem muitas pessoas que, mesmo não conhecendo na Bíblia, já viveram situações nas suas vidas, né, de desconhecer a forma em que a pessoa estava, né, uma voz cavernosa, a pessoa toda torta, as mãos toda torta, a pessoa, né, num estado ali deplorável, ao qual as pessoas falavam, se reportavam àquela pessoa chamando pelo nome, mas ela não atendia, parece que não era ela. Então, isso são espíritos imundos que atormentam, que escravizam as pessoas, né, em tantas coisas que, né, eu não vou nem listar aqui porque você já sabe muitas coisas, né, que as pessoas são escravizadas. Literalmente é colocado como se fosse, né, espiritualmente uma coleira, e aí aquele espírito leva aquela pessoa para onde ele quer. Por mais que você chega para a pessoa e diz: olha, fulano, para de fazer isso, vai fazer mal para ti, vai fazer mal para tua família, vai fazer mal para fulano, para Beltrano e tal. E a pessoa diz: não, eu vou mudar, não, com certeza eu vou mudar, eu só preciso de ajuda, eu precisava de alguém que me apoiasse, mas eu vou mudar. Amanhã depois você vê a pessoa tá lá de novo, fazendo as mesmas coisas. Então, existe essa questão, né, do mal. É por isso que Jesus, ele nos orientou a clamar e a pedir para que o reino de Deus venha sobre nós. Amém? Ou seja, para que a luz de Deus, a inteligência espiritual, a clareza da palavra, da vontade de Deus venha sobre nós. E então os nossos olhos se abrirão e nós vamos ver que existe um coordenador, né, por detrás deste mundo, que está coordenando, que está maquinando planos diabólicos, planos, né, de destruição, planos de o próprio ser humano se autodestruir, de os próprios familiares se odiarem, se matarem. Basta você, né, pensar aí em qualquer coisa, por exemplo, pai mata filho. Vai lá no YouTube, você vai ver um monte de vídeo. Marido mata esposa, você vai ver um monte, né? Coloca lá, o filho mata a mãe. Você vai ver cada coisa que você fica aterrorizado. E isso é obra de quem? É Deus que quis isso? Não. É porque o mal, o reino das trevas, está instalado na terra. E nós precisamos tomar posse, nós precisamos entender, compreender sobre o reino de Deus. Pouco é falado sobre isso, sobre esse assunto, mas é verídico, a palavra de Deus fala a respeito disso. Então aqui as pessoas ficaram maravilhadas, aqui no versículo... aqui no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14 até o verso 20, as pessoas ficaram maravilhadas ao ver o sinal, o milagre que Jesus fez, de expulsar aquele espírito, né, que poderia, era um espírito que fazia a pessoa ficar muda, poderia ser um espírito como, né, em outros casos, que fazia uma mulher ficar curvada a 18 anos, se não me falha a memória, 18 anos, né? Teve outros casos de um endemoniado de Gadareno, que o cara vivia e dormia nos sepulcros, né, se cortava e as pessoas tentavam amarrar ele, e ele tinha uma força excomunal. Como talvez você que já presenciou algum fato assim, você talvez até possa ter tentado segurar alguma pessoa que agora você entende que essa pessoa estava nessa situação, né, com uma força espiritual dominando ela, a qual 2, 3 homens não conseguem dominar aquela pessoa. Entende? Porque existe ali uma força espiritual maligna que faz com aquela pessoa, né, essa pessoa tenha uma força sobrenatural. Então, é isso. O reino de Deus, ele está na terra. E nós precisamos compreender isso.
E um último versículo aqui para nós estarmos meditando, para que a gente possa então fazermos uma oração aqui e clamar a Deus para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, para que você possa ter os teus olhos espirituais, a tua vida espiritual vivificada através do sangue de Jesus, através do poder que há no nome de Jesus. João 18:36. Então, na minha Bíblia tem como subtítulo, antes do versículo 15, Jesus diante da corte de Pilatos. Então, para que você perceba, vamos pegar o 35 e o 36 para você compreender melhor. O 35, Jesus disse assim, Evangelho de João 18, versículo 35 e 36. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Compreenda. Em nome de Jesus, compreenda o que Jesus disse aqui, O reino de Deus, o reino de Jesus não é deste mundo. É algo sobrenatural. É algo magnífico, maravilhoso. Não tem a ver com este mundo. E nem compactua com este mundo. Então, o reino de Deus, ele é espírito, ele é espiritual. Assim como o reino das trevas também. Então são forças espirituais que atuam na Terra. E o ser humano, na sua maneira de viver, de se comportar, querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, sabendo ou não sabendo, as atitudes, as escolhas, as maneiras que as pessoas vivem, dão liberdade, legalidade, tanto para um reino quanto para o outro. Se a pessoa tiver a compreensão da vontade de Deus e assim viver na vontade de Deus, então ela estará dando legalidade ao reino de Deus e a sua vida vai estar protegida, guardada. Como Jesus disse aqui, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus ele estava deixando claro que o reino de Deus não é deste mundo. É por isso que milagres acontecem. É por isso que coisas sobrenaturais acontecem. E é por isso também que muitas pessoas têm dificuldade de crer, porque elas pensam que é algo que tem que ser algo natural. Mas foge da compreensão, foge do entendimento de muitas pessoas. Por quê? Porque não é deste mundo. Assim como também algumas atrocidades, maldades, algumas desgraças, as pessoas não compreendem. Por quê? Porque também não é deste mundo. As pessoas ficam sem compreender. Por exemplo, muitos acidentes que acontecem, as pessoas não compreendem. Poxa, mas como é que a pessoa se perdeu numa reta aqui? Não tinha como se perder, ou às vezes uma batida boba, só bateu, deu danos materiais, mas a pessoa morreu. Ou, por exemplo, a pessoa vai atravessar um cruzamento, ela olha para um lado, olha para o outro. Tem pessoas que já aconteceu isso e viveu para contar. Olha para um lado, olha para o outro, não viu nada e atravessou. Mas na hora que ela atravessou, alguém bateu nela. Entende? Por quê? Porque ela foi cegada naquele momento. Ou, casos de pessoas que sentiram alguém tocar nela. Tem casos de livramento que a pessoa ela percebe que alguém segurou ela e ela não se machucou, ou ela não bateu, ela não aconteceu algo de pior. Ela sentiu como se umas mãos segurassem ela, foi livramento de Deus. Mas tem casos também que a pessoa, infelizmente, ou ela às vezes acaba morrendo, e tem pessoas que vivem para contar,
de literalmente serem empurradas, de literalmente serem puxadas, entende? Então são coisas que não é para que você tenha temor, mas é para que você saiba que o reino das trevas e o reino de Deus não é deste mundo, não está subjugado a este mundo, é algo superior a este mundo. E nós, como cristãos, nós temos que compreender isto, nós temos que saber disto, porque nós falamos na nossa oração, quando nós estamos orando a Deus, né? Nós dizemos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E quando nós compreendemos isso sobre o reino de Deus, então a nossa oração ela vai ficar muito mais aprofundada. Não vai ser mais aquela coisa superficial, né? Aquela coisa, né, como que às vezes uma música, né? Porque uma palavra chama outra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não, você não vai ser mais aquela coisa superficial, mas você vai saber exatamente o que significa cada palavra. No vídeo anterior a gente já falou um pouco sobre isso. Então, para que você compreenda que o reino de Deus, ele está na terra e Jesus está de braços abertos para que você, sua família, todos aqueles que querem ter um encontro, que querem ter uma vida com Cristo, aqui na terra ainda, né? E depois o melhor que o Senhor tem para nós, que é no céu, está disposto, está proposto para todos aqueles que querem. E a palavra de Deus ela está aí para nos trazer luz, para nos trazer entendimento. Amém? Então era isso. De repente ficou um pouco extenso, mas é importante. Agora, neste momento, eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos e eleve o teu pensamento em Deus, né? Coloque a tua vida, a tua família na presença de Deus. Se você não sabia disso e isto, né, esse estudo, essa palavra trouxe clareza, trouxe luz, né, para a sua vida, comente, né, coloque ali nos comentários e na medida do possível a gente vai poder estar respondendo, né, entrando em contato se tiver mais algumas dúvidas, e para que Deus venha, né, esclarecer mais ainda nas nossas vidas a sua palavra. Amém? Então vamos orar. Feche os teus olhos, se coloque na presença de Deus, eleve o teu pensamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que nos trouxe, Senhor, o teu reino. Meu Deus, que através deste vídeo, através desta palavra, meu Pai, esta pessoa, essa criatura, meu Deus, que está orando junto, que está, meu Deus, acompanhando, que acompanhou desde o início, meu Pai, este vídeo, esta palavra, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer luz, meu Deus, a esta criatura. Meu Deus, que esta pessoa venha ser livre, meu Pai, que nesse momento os teus anjos, meu Pai, estejam agora envolvendo esta vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que agora, neste momento, esta pessoa que está, meu Deus, neste momento, acompanhando, meu Deus, este vídeo, meu Pai, acompanhando, meu Deus, este estudo, que os teus anjos, meu Pai, agora cerquem a vida desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse diante de Pilatos, que o seu reino não era deste mundo, porque se fosse deste mundo, os seus lutariam por ele. Mas o Senhor já veio, já instalou o seu reino nessa terra. Meu Deus, e agora esta criatura está conosco, orando, está conosco, meu Deus, se colocando na tua presença. Meu Deus, com um coração quebrantado. Quem sabe ela não sabia, quem sabe ela não tinha esse entendimento ainda, mas que o teu Espírito Santo venha trazer mais luz, mais clareza, para que esta pessoa, meu Deus, ela possa, meu Deus, obter um crescimento, meu Deus, espiritual, para que essa pessoa possa ser vivificada pelo teu Espírito. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino que todo mal, que toda obra do inferno, que todo espírito, meu Deus, que tem, quem sabe, perturbado esta pessoa durante a noite, ela não consegue dormir. Quem sabe, meu Deus, essa pessoa é uma pessoa que tem
dores de cabeça constante, que nesse momento todo mal, todo espírito maldito que vem oprimindo esta pessoa com dores de cabeça, dores no corpo, nas juntas, o peso, meu Deus, nos ombros, seja agora arrancado, seja agora desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu anjo, meu Pai, que está com ela aí agora, vai livrando ela de todo fardo, de toda obra do inferno, quem sabe a inveja, a maldição. Disseram que ela não ia dar nada, disseram que ela não iria prosperar, disseram que ela nunca iria ser feliz, disseram que ele nunca iria prosperar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sendo quebrado agora esta maldição, vai sendo quebrado agora este juramento, vai sendo desfeito agora, meu Deus, tudo aquilo que se instalou, meu Deus, na vida desta pessoa e que tem travado a vida financeira, que tem travado, meu Deus, a vida afetiva, meu Deus, que tem colocado essas enfermidades, esses sofrimentos, meu Pai, na vida, na família desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu reino chega até esta pessoa agora, em nome de Jesus, e chega, meu Deus, para desfazer as obras do inferno, para desfazer toda a maldição, tudo aquilo que tem oprimido, atrapalhado esta pessoa, agora em nome de Jesus Cristo, e todo mal, tudo que tem assolado, que tem oprimido, que tem, meu Deus, atrapalhado a vida desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do corpo, da alma, do espírito, dos caminhos, de tudo que diz respeito a esta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus, sai! Amém. Graças a Deus. Amém? Fica o meu abraço para todos. Se puder, entre em contato conosco e a gente vai poder estar conversando mais, tirando mais algumas dúvidas e, até o próximo estudo, o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra de Deus diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes as pessoas elas estão invertendo e por isso que muitas vezes o sofrimento, a angústia, o choro, a lamentação vem, porque foi invertido. E é o reino de Deus em primeiro lugar. E então todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.